Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Boa noite. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador Doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador Doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda com a leitura do trecho bíblico e convido todos para ficar em pé. Boa noite a todos. Salmo 144, de Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra as minhas mãos para o combate, os meus dedos para a batalha. Minha consolação, minha fortaleza e meu refúgio, meu escudo no qual o meu abrigo. É Ele quem subjuga os povos aos meus pés. Que é o homem, Senhor, para que te ocupes dele, e o filho do homem para que penses nele? O homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Despedi um raio e dispersai-os, lançai as vossas setas e afugentai-os, estendei do alto a vossa mão, arrancai-me e libertai-me das águas caudalosas, do poder dos filhos do estrangeiro, cuja boca só diz mentiras e cuja direita jura falso. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em discussão o requerimento do nobre vereador Dr. Júnior Regonha solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda permaneça sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 18 de 2023, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 79.700. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 18 de 23 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 8 de maio de 2023. Projeto de lei número 19 de 2023, dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 90.260,99. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 19 de 23 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 8 de maio de 2023. Projeto de lei número 17 de 2023, dispõe sobre denominação Estrada Municipal Guedes de Melaré Coan. Data de entrada, 4 de maio de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. O projeto de lei número 17 de 23 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 5 de maio de 23. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 192, contém fotos e vídeo. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a essa Casa de Leis se a prefeitura tem conhecimento do problema grave enfrentado pelos moradores das ruas Santíssima Trindade e Tiradentes, no bairro Jardim Bandeirantes, no tocante ao alagamento das ruas e residências do local quando da ocorrência de chuvas fortes. Requeiro ainda que a prefeitura tome as devidas providências urgentes para a resolução do problema. Data de entrada, 5 de maio de 2023, de autoria do vereador Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão o requerimento 192. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra, o vereador autor Jairo de Castro. Boa noite, senhor presidente, em nome do vereador, público que nos assiste, funcionários da casa.
Olha, o vídeo aí está falando tudo. Essa moradora mandou esses vídeos para mim, que ela perdeu tudo dentro de casa durante essas últimas chuvas grossas, chuva forte, que vem a água do Bela Vista, da rua Tiradentes, da outra rua lá, Dom Pedro, e cai tudo nessa rua Santíssima Trindade. Quando chega lá embaixo, as bocas do lobo não dá conta, então já pula no lote dela, no terreno dela, e já sai na outra rua lá. Então é uma coisa que o prefeito deve, a secretaria lá deve ver e ver o que pode fazer, né? Só isso aí, senhor presidente. Continue. Discussão, requerimento 192. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários, o povo que nos assiste. Já quero te parabenizar pelo requerimento e pedir autorização para mim subscrever junto com você. Só isso, senhor presidente. Continue. Discussão, requerimento 192. Está aberta a votação do requerimento 192. Aprovado. Requerimento 193. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, realize os estudos necessários e, posteriormente, adote as providências para a revitalização completa da Praça Herculano Mariano, localizada no bairro Coab, com a realização de capinação e limpeza pública, pintura, reparo do calçamento e bancos, plantio de novas árvores e flores, implantação de iluminação de LED e outras ações que se fizerem necessárias para melhorias deste importante patrimônio do município de Tietê. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 193. Está em votação o requerimento 193. Mário. Aprovado. Requerimento 194. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, informe a esse poder legislativo que segue. 1. Quais matérias estão sem professores na rede municipal de educação? Especificar por unidade escolar. 2. Quais destas matérias serão preenchidas com professores efetivos e quais estão sendo preenchidas com professores substitutos? 3. Quais as providências adotadas pela Secretaria de Educação para equacionamento deste problema relacionado à falta de professores? 4. Qual o prazo estimado para normalização desta situação? 5º, qual o planejamento da Secretaria de Educação para a reposição das aulas não ministradas? Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria dos vereadores, vereador Dr. Júnior Regonha, vereador Dr. Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 194. Está em votação o requerimento 194. Aprovado. Requerimento 195. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe este poder legislativo se há, junto à Secretaria de Turismo e Cultura, equipe preparada para prestar informações e, inclusive, para fazer o acompanhamento dos turistas que visitarem o município e manifestarem o desejo de percorrer o roteiro dos bandeirantes em nossa cidade. Em caso negativo, esclarecer a esse poder legislativo se essa providência está sendo adotada e qual o seu atual estágio. Requeremos ainda que seja informado se a Pedra do Curuçá está em situação de preservação e em condições de visitação. Em caso negativo, quais as providências estão sendo adotadas pela secretaria competente para a solução desta problemática, tendo em vista a inclusão deste local junto ao site da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, como de visitação turística no roteiro dos bandeirantes. Data de entrada, 8 de maio de 2023. De autoria dos vereadores, vereador Dr. Júnior Regonha, vereador Dr. Luiz Antônio Pizol Grigolon.
Está em discussão o requerimento 195. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Boa noite aos nobres vereadores, senhor presidente. Boa noite aos servidores, ao público que nos assiste e presente. Senhor presidente, a pertinência do requerimento é porque o município ele foi incluído no roteiro dos bandeirantes, inclusive tem aí o anúncio aí na praça, colocaram-se uma placa. E no roteiro dos bandeirantes, a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, ela faz a inserção, conforme o município presta as informações de quais são os pontos turísticos que nesse roteiro o turista pode ir lá visitar. E é lógico que essa página é oficial do Governo do Estado de São Paulo e ela é, vamos dizer assim, o norte, ela é o vetor nessas visitações. Agora, se imagine, você olha lá no portal da Secretaria de Estado de São Paulo, Turismo, as indicações são o Parque Ecológico, e não tem visitação, não tem nem como se visitar. Segundo, a Pedra do Curuçá, ninguém sabe as condições que se encontra. Então, eu fico pensando o seguinte, nós precisamos, como município, aí, a Secretaria de Turismo, ter o mínimo de cuidado em relação a tudo isso, porque chegar um turista, chegar um grupo de turistas, aí, onde que essas pessoas serão conduzidas? Olha, eu vi lá na Secretaria, na página da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, o roteiro dos bandeirantes, estamos aqui, quero visitar, conforme está anunciado, e aí? Como que nós vamos proceder aqui em Tietê? Não vai levar? Vai deixar aí no jardim? Então, assim, é uma cobrança para que a Secretaria de Cultura aqui do município, ela se organize de modo a, no mínimo, ou disponibilizar uma informação, ou se programar para que esse roteiro ocorra. Senão fica uma informação ruim para o município, fica uma informação... pode acontecer algo muito ruim ao município em relação aos nossos visitantes e, né, das pessoas que vêm aqui e procuram aí essa questão aí do roteiro dos bandeirantes já anunciado no município de Tietê. Então, é uma cobrança que a prefeitura, pela sua secretaria, se atente, né? Corra atrás, procure se organizar para que a gente não passe aí uma situação vexatória, porque nós sabemos que tem grupos de turistas que percorrem, sim, o roteiro de bandeirantes. Tietê foi incluído, eu vejo como uma boa iniciativa, não sei dos nobres vereadores, mas temos que ter o que apresentar. Não podemos dizer que tem, chegar aí e não tem. Né? Então, fica aí a minha... eu pontuei para entender bem a questão do requerimento. Continua em discussão o requerimento 195. Está aberta a votação do requerimento 195. Aprovado. Requerimento 196. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos administrativos, financeiros e jurídicos necessários para a retomada dos itinerários dos circulares na forma que então eram realizados anteriormente à pandemia, ou ainda em modelo semelhante como forma de atender às necessidades dos usuários do transporte que têm vivenciado atualmente grandes dificuldades. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria dos vereadores, vereador doutor Júnior Regonha, vereador doutor Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 196. Está aberta a votação do requerimento 196. Aprovado. Requerimento 197. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a pintura de faixa de pedestres na rua Bom Jesus, nas mediações do novo estabelecimento comercial Della Ville Supermercados, tendo em vista o grande movimento de pedestres no local, especialmente de crianças e idosos. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 197. Está
Está aberta a votação do requerimento 197. Aprovado. Requerimento 198, contém fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe este poder legislativo se estão inclusos nos cronogramas de reconstrução asfáltica os bairros Povo Feliz e Jardim Brasil. Requeiro ainda, em caso de não estarem inclusos, que sejam realizadas as providências para que as vias faltantes do bairro Povo Feliz e as vias do bairro Jardim Brasil recebam as melhorias de reconstrução asfáltica que têm sido realizadas pela Prefeitura no município. Requeiro, finalmente, que informe da possibilidade da substituição da rede de água e esgoto das referidas vias, haja vista os constantes vazamentos que ocorrem na via e danificam o asfalto. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 198. Está em votação o requerimento 198. Aprovado. Requerimento 199, contém vídeo. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências necessárias e com urgência para a reforma dos pilares de sustentação das marquises do prédio localizado na região central do município e que atualmente abriga o Rodocentro e a oficina cultural do município. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 199. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador doutor Júnior Regonha. Eu gostaria de pedir à nossa assessoria aí. Esses pilares hoje seriam pilares que seguram a marquise, né, do prédio central aí. Você veja, é uma situação, penso eu, não sou engenheiro, mas é um local que tem movimento de pessoas todos os dias. Essa marquise ela está escorada em 2 pedaços de madeira. Se cai isso daí, sabe, ali tem uma movimentação e um tráfego de ônibus muito grande. Ela movimenta, ela trepida e está segurada por um pedaço de madeira. Se isso aí cai, como eu disse, não sou engenheiro, mas se isso por alguma razão cai, sempre tem pessoas ali. Vai machucar muita gente, tem criança, tem gente de idade. Então, eu peço que a prefeitura... Eu já fiz um requerimento para reforma, mas o requerimento ele acabou tomando uma abordagem lá dentro de uma reforma geral, isso foi para o secretário de Cultura. Tem que ser realizada uma obra de urgência aí, recolocação desse pilar, ou fazer qualquer outra medida que possa ser feita para garantir que aquilo tenha uma segurança e uma solidez de sustentabilidade, sob pena de amanhã estar alguém ali, isso cair na cabeça da pessoa, matar, machucar, e eu acredito que não seja o desejo de ninguém. Então fica aqui nosso alerta e o nosso pedido, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 199. Está aberta a votação do requerimento 199. Aprovado. Requerimento 200, contém vídeo. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos estudos e informe a esta Casa de Leis da possibilidade de uma melhor ordenação do trânsito nos cruzamentos das ruas Lara Campos e Antônio Neri, com pinturas de solo, placas, tachões ou até mesmo a instalação de um semáforo. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 200. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador doutor Júnior Regonha. Gostaria que verificassem um vídeo. Esse foi um acidente. Caramba, nossa.
Louco. Você veja a gravidade da situação. Se tem gente ali, ó. Tem mais? Tem mais um, que aconteceu no mesmo final de semana. Gostaria que eu fizesse o outro. Foi pedido tantas vezes. Esse é o outro. Você veja como é movimentada essa esquina, ó. Então vocês vejam, você sabe que vários requerimentos já foram feitos em relação a esse local. Eu fiz um pedido para a Polícia Civil, doutor, e a Polícia Civil me respondeu, em 5 anos foram 7 acidentes com vítimas nesse local. Precisa. É uma situação que a prefeitura ela precisa dar uma atenção. Você veja, são mais 2 acidentes. Em algum momento algo grave vai acontecer. Você vê aquele carro, o senhor é um senhor, ele perde o controle do carro. Vai até parar. Quer dizer, se tem alguém naquela... Ali tem um local de coleta de exames de uma empresa de plano de saúde, está sempre movimentado, ao lado de uma igreja. Então, quer dizer, tem que ter uma ação ali. Qual? Eu dei uma série de sugestões aqui, eu não sou especialista. Algum estudo, algum pensamento tem que ser feito em relação àquela esquina. Se você vai colocar, vai pintar, vai colocar alguém em momentos, em dias de movimento, horários de movimento, se vai pôr semáforo, não sei, mas alguma ação para a segurança das pessoas que ficam naquele local, que frequentam constantemente aquele local, que passam com seus veículos por aquele local, precisa ser garantida pelo poder público. Quem que vai garantir isso, se não a prefeitura, através de suas secretarias competentes? Nós precisamos. Então, fica aqui a minha cobrança novamente. É reiterado esse requerimento. Acredito que muitos já fizeram essa solicitação. E a prefeitura tem que sentar, conversar com o engenheiro que entenda, especialista ou não sei que ela que resolva, o problema é dela, mas que ela tem que solucionar essa situação em prol da segurança de trânsito do local. Fica mais uma vez aqui a minha cobrança e lamento por até agora não ter tido nenhum resultado dos pedidos anteriores. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento número 200. Está aberto a votação do requerimento número 200. Aprovado. Aprovado. Requerimento 201, contém fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências em obras para a solução definitiva dos problemas existentes na Avenida Afonso Celso Rodrigues Cruz, próximo ao posto de gasolina. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 201. Está aberta a votação do requerimento número 201. Aprovado. Requerimento número 202, contém vídeo. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, providencie com a máxima urgência o estancamento do vazamento de água existente na rua Tiradentes, no bairro Jardim Bandeirantes, pois, além do desperdício de água, um buraco se formou no asfalto da rua,
e está comprometendo o trânsito no local. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão requerimento número 202. Palavra ao nobre vereador Jairo de Castro. Aí, ó, a turma passando, tem que desviar. Tem que desviar do buraco aí, ó. Não tem condições não, hein? Desviar esse negócio aí, pra não cair nesse buraco, já era. Entendeu? Aí você dá um jeito pra nós aí. Esperar, hein? O problema não é tanto, o problema já é o problema de desperdiçar água, e o outro maior problema é o cara bater no carro uma moto aí. Continua em discussão. Requerimento. Colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha aqui pela internet, parabenizar o vereador Jair pelo requerimento e de autorização de vossa senhoria para assinar em conjunto e trazer umas informações batidas, mas talvez surja efeito, né? Porque se não fosse o barulho que nós fizemos com o Meu Ajude, não tinha acontecido o que está acontecendo. Talvez agora também surja alguns frutos. A questão do SAMAI, 40% de toda a água captada é perdida. Isso é um crime, é um pecado. 40%, ou seja, quase metade de toda a água que a gente capta lá de baixo é perdida na rede. E como que é perdida? É perdida por vazamentos, pequenos e grandes vazamentos. Isso daí é um vazamento que deve existir há anos, talvez. E esse negócio foi aumentando, até que veio a furo. Veio a superfície essa água. Porque a maioria dos vazamentos, ele fica submerso, nós nem sabemos que está vazando. Essa é a seriedade que o SAMAI trata no nosso sistema de água. A gente cita aqui que nós não somos entendedores, longe disso, mas a gente cita a cidade de Serquilho, que tem o sistema de telemetria, onde a rede é monitorada e aponta. Tem um vazamento aqui, vai lá e conserta. Tem um vazamento lá, vai lá e conserta. Tem um sistema lá, vai lá, vazamento lá, vai lá e conserta. Nós não sabemos nem onde vaza. Tipo, é um crime, é uma vergonha, é um pecado. Porque a água é mineral, natural. É um pecado que acontece. Você não tem a furo isso daí, já. Você está vazando há anos, ó. Como tem N lugares vazando há anos. Mas, esse é o SAMAI de Tietê. Aí entra aquela questão que às vezes vira até boataria de bar, a questão da privatização do SAMAI. Para continuar sendo tocado do jeito que está, que dê para o setor privado. Duvido que com o setor privado aconteça um negócio desse. Seja Sabesp, seja qualquer outra companhia de água aí. Eu duvido. Só gasta-se assim, só desperdiça-se assim. Por quê? Porque é de todo mundo aí, segue o jogo.
secretário está com a mochilinha na costa, batendo foto, parece que é um fotógrafo de passarinho, fica o dia inteiro batendo foto para a rua aí. Chega às 10, vai embora às 11, chega às 3, vai embora às 5, e aí tudo bem? Isso é o SAMAI, é dessa forma que o SAMAI está sendo tocado. Aí o SAMAI entra numa situação deficitária financeira, a prefeitura vai lá e pá, anda por um tempo estabilizado. As contas não começam a fechar, a prefeitura vai lá e pá. É isso. Eu gostaria de ver alguém no SAMAI que trate aquilo lá como uma empresa que arrecada milhões e uma empresa que investe milhões. E que aos poucos vá sanando todos os problemas da cidade. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser mágica. Mas nós estamos por décadas, o morador lá do Bonanza com água marrom na torneira. Nós estamos por décadas, o morador de bairro A, B, com falta de água. A questão do vazamento, volto a falar, é um crime, é um pecado. Você desperdiçar metade da água que você capta. Por quê? Porque custa caro para você captar lá de baixo. Você traz de baixo para cima a custo de energia elétrica. É uma bomba elétrica na eletricidade que traz essa água. Não vem por toque de mágica. Bom, eu gostaria que o prefeito se sensibilizasse de alguma forma e olhasse com a seriedade que o SAMAI exige, com que seja olhada nesse momento. É o senhor que não tem compromisso com a instituição que ele preside. Ele veio aqui naquela tribuna, ele falou um monte de mentira. Vocês lembram disso? Tudo que ele falou, nada cumpriu. Sei que tem funcionários lá que se desdobram, fazem até além do que precisa. Porém, a entidade como um todo, ela não satisfaz. Ela não satisfaz. E aonde eu vejo uma falha? Eu vejo uma falha na liderança. É na liderança. Pois não. Se eles não soubessem do vazamento, né, vamos lá, mas você enjoa de ligar, um vazamento desse tamanho, não tinha necessidade de fazer um requerimento para poder aprovar pela Câmara, para poder tirar um vazamento daquilo lá, igual aquele lá que eu fiz outro dia lá, que lá tem 2 anos a mulher brigando para tirar o vazamento lá da rua dela, que está condenando a casa dela e não consegue. Aí tem que fazer requerimento. Quando a pessoa não sabe que tem um vazamento, mas quando você enjoa de ligar, aí ele não vai, não adianta. Então ele não está preocupado com o vazamento. Então, acho que esse sistema de cerquilho não ia funcionar, não, porque o cerquilho detectou o vazamento, eles vão lá e tiram. Mas aqui, se ele enjoa de ligar, ele não está preocupado, não. Entendeu? Então, infelizmente é assim. Sabe, Modesto, eu concordo com você, eu acho que caso a gente descubra, caso tenha um sistema como esse aqui em Tietê, as coisas às vezes não dá para ser na hora. Mas você, no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois, você está lá e... O que não dá é para ficar meses e anos. Pois não, que é uma parte, verdade? Sim. Aproveitar a sua fala, Kiko. Realmente, no SAMAI, há funcionários muito competentes naquelas instituições e é o que está sustentando ela. Só um comentário, aproveitando que o nobre vereador colocou aí. Nós estávamos na caixa d'água lá no Povo Feliz, 120 dias vazando. Eu até achei que era um pouco de exagero da pessoa. Fui lá, filmei, fotografei e realmente foi constatado que é mais de 120 dias vazando uma caixa. As pessoas que vão lá, que trabalham dentro da instituição, via aquele vazamento e não falavam nada. Aí vem essa parte que eu conversei com funcionário lá dentro, daí 10 dias ele já conseguiu sanar o problema, porque teve que chamar um caminhão, esses caminhão MUC, para suspender lá em cima, que é muito alto e tal. Mas veja, quanto tempo, quantos litros de água foi embora. E depois outra, aquela água cai em cima da onde? De motor, de concreto, e vai embora. Vai prejudicando uma afinidade de coisas. É que nem o presidente falou aí. É um pecado essa perca de água. Um pecado muito grande. Obrigado pela parte, presidente. A gente só tem todo esse absurdo porque nós temos água em abundância.
Vai ver em Itu, que metade do ano fica sofrendo com água. Vai ver em cidades do Nordeste, que fica anos sem chuva, passa puro com água. Vai ver em países aí que sofrem a questão. Aqui tem água em abundância. Tem água até para jogar fora. Infelizmente. Bom, mas vamos imaginar que o prefeito vai olhar com carinho para essa situação. Se não deu para fazer antes, que faça agora. Tem que ter a substituição desse secretário. Superintendente, né? Olha que nome bonito. Superintendente. Agora vai ver os números do superintendente. É péssimo os números do superintendente. Está em votação o requerimento 202. Aprovado. Requerimento 203, contém fotos e vídeo. Requeiro ouvido plenário. Se oficia o senhor prefeito municipal para que, em contato com a concessionária Eletroredes S.A., proceda com a máxima urgência a poda da árvore localizada na área verde da Avenida das Seringueiras, de frente ao número 239, data de entrada 8 de maio de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 203. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Júnior Regonha. Eu peço a palavra porque eu vi a foto aí, e essa foto é representativa do que acontece em diversos pontos da cidade. Essa situação é aí no Povo Feliz, é aqui no bairro Zico Pires, Xangri-Lá, Água Santa. Alguma coisa precisa ser feita, um trabalho aí de mutirão, obrigado, doutor, de mutirão para resolver de forma definitiva esses problemas, porque isso é um perigo. Aqui no centro também tem local com essa dificuldade. Na caminhada, Jardim da Serra. Jardim da Serra. Então são locais que isso precisa ser feito. Tem que, aqui no Zico Pires, aqui perto do clube de campo, aqui, as árvores avançaram na calçada. Então, e essa ação aí, pedir a palavra exatamente porque ela representa bem o que se tem. Então, eu quero assinar com Vossa Senhoria. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 203. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Mário Júnior. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, a quem nos assiste, público presente, funcionário da casa. Quero aproveitar também, senhor presidente, permitindo, parabenizar a nossa jornalista Rosiane, né, pelo Maio Amarelo, que ela está muito atenta aí, né, projeto feito aqui na Câmara, é muito significativo, já estamos passando pelas escolas aí, como fala, né, no trânsito sua responsabilidade salva vidas, isso é muito importante, essa conscientização. Parabéns, Rosiane. E quanto ao requerimento, o nobre vereador Júnior também já falou, né, vários pontos, também o doutor João ajudou aí, tem que pegar um mutirão, tem que fazer um roteiro. Qual o problema? Faz 45 dias que esses moradores estão me ligando semanalmente, me cobrando, porque não tem iluminação, são jovens que chegam de faculdade 11 horas da noite, chegam aí, não tem iluminação nenhuma e constataram pessoas embaixo lá dessas árvores, tá? Então, um ponto. E outra coisa, eles falam que é elétrico que tem que vir desligar. Peraí, por que chegar nesse ponto, né? Então, acho que tem que fazer um roteiro, ter uma noção aí, antes de chegar nesse ponto, já vai cortar. Agora chega nesse ponto, fica na pendência da elétrica. Dificulta muito, não é fácil o desvio. Aí, quando a elétrica vem, nessa rua tem ali 4, 5 famílias que vivem da confecção. Tem oficina Então, eles têm que saber o dia que vem, para eles poderem desligar, para não dar perca também na produção deles. Então, é uma sequência e uma consequência de coisas. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 203. Está aberto a votação do requerimento 203. Aprovado. Requerimento 204, contém fotos. Requeiro ouvido plenário. Se oficia o senhor prefeito do município de Tietê
para que, após contato com a secretaria competente, informe a essa Casa de Leis se a Prefeitura já concluiu os estudos técnicos necessários para a implantação das devidas melhorias na rua Antônio Alves Correia de Toledo, no bairro Jardim São Francisco, tais como construção de redes de águas pluviais, malha asfáltica e iluminação pública, esclarecendo quando as obras serão finalmente realizadas no local. Requeiro ainda que até a implantação destas providências sejam realizadas obras de nivelamento e colocação de pedra para escoamento de águas pluviais, como forma de amenizar os problemas atualmente enfrentados pelos moradores. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador presidente Adriano Aronchi. Em razão do requerimento 204 ser de autoria desse presidente, passo a presidência ao vice-presidente Alfredo Milaré para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 204. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Eu fiz uma solicitação, né, Robson? Era dessa rua? Eu vi, por isso que colocou aqui quais foram os resultados dos estudos técnicos. Eu estive nessa rua. Essa rua, ela é a última ali do bairro São Francisco. E assim, as residências, elas não tem calçada, não tem nenhum tipo de melhoria ali. Você sai no buraco de dentro de casa. E quando chove, é uma loucura. Então, é um local que a prefeitura precisa dar uma prioridade. Se o município tem hoje realizado obras de infraestrutura, esse é um local que merece uma atenção prioritária número 1, porque aí todos que residem nessa rua, e ela é descida, passam por situações terríveis em época de chuva. Nas últimas ruas lá embaixo, ainda pior. Então, são pessoas que em dia de chuva não saem de casa, porque não tem guia, não tem sarjeta, não tem calçada e não tem rua. Então, quero assinar com Vossa Senhoria e dar os parabéns por ter apresentado o requerimento que me fiz lembrar essa questão. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 204. Peço a palavra, senhor vice-presidente. Com a palavra o vereador Adriano Aronchi. Senhor vice-presidente, esse é um caso que os moradores da referida rua foram procurar até numa questão aí de não saber nem para onde correr. Foi procurar o ex-vereador Dal. E o ex-vereador Dal me trouxe essa situação e pediu esse aporte da Câmara Municipal. É inacreditável, mas isso aqui é uma rua, gente. É uma rua. Se a prefeitura não pode asfaltar, não tem como asfaltar, tudo bem, mas que faça uma guia lá, e daí a partir da guia cada morador faz sua calçada, né? Dá uma ordenação nessa rua. Agora aí parece uma rua da faixa de Gaza lá, tudo destruída por guerra. Está muito feio isso aí, sem condições de uso. Isso aí, como que um cara paga o IPTU no começo do ano com uma rua dessa, morando numa rua dessa? Não dá para acreditar. Espero que a prefeitura, um pedido feito por Regonha ano passado, um novo pedido agora, para que alguma coisa seja feito lá. Precisa deixar a melhor rua de Tietê? Não precisa, mas alguma coisa tem que ser feita lá, assim é que não pode ficar. Obrigado, senhor vice-presidente. Continua em discussão o requerimento 204. Está aberta a votação do requerimento 204. Requerimento 204 aprovado. Requerimento 205. Requeiro ouvido plenário se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, realizados os estudos necessários e, posteriormente, adote as providências para a revitalização completa da praça em frente à Igreja de São Francisco, localizada no bairro Coab, entre as ruas Jorge Jabur Abdala, Dulce Graciato Marcus e Luiz Giribone, com a realização de capinação e limpeza pública, pintura, reparo do calçamento e bancos, plantio de novas árvores e flores, implantação de iluminação de LED,
e outras ações que se fizerem necessárias para melhorias deste importante patrimônio do município de Tietê. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão requerimento 205. Está em votação requerimento 205. Aprovado. Requerimento 206. Requeiro ouvido plenário, se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após a ouvida a secretaria competente, estude a possibilidade de revogar o decreto número 7128/2022, que dispõe sobre cobranças de tarifa de uso de próprios esportivos municipais, a fim de possibilitar aos munícipes a utilização dos espaços esportivos municipais sem pagar nenhum tipo de tarifa. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 206. Gostaria de pedir a autorização do autor para assinar em conjunto? Claro. Está em votação o requerimento 206. Aprovado. Moção 45. Moção de pesar aos familiares da senhora Maria Inês Gaioto de Martini, falecida no último dia 8 de maio. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão a moção número 45. Está em votação a moção número 45. Aprovado. Indicação número 16. Indico, dispensadas as formalidades regimentais, que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, realize os estudos necessários para a implantação de medidas e instrumentos para resguardar a segurança do trânsito por toda a extensão da rua Valdo de San Juan, bairro Terras de Santa Maria, em especial nas imediações da EMEB professora Helenice Pereira Joia. Data de entrada, 8 de maio de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. A indicação lida pelo senhor secretário será encaminhada a quem de direito, não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra livre, solicito permissão do plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, por favor, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 13 de 2023, dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao contrato de locação nos imóveis locados pela administração pública no município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 13 de abril de 2023, de autoria do vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Este projeto pretende tornar obrigatória a colocação e manutenção em todos os imóveis locados pela administração pública, direta e indireta, do município de Tietê, em local visível da placa indicativa com todos os dados da locação. Está em discussão o projeto de lei número 13 de 2023. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, doutor Luiz Grigolon. Primeiramente, quero enaltecer aqui a figura do Mário, que também propôs esse projeto de lei, mas infelizmente por uma ordem, uma coisa não deu para estar colocando o nome dele aqui. O projeto saiu no meu nome
mas eu devo dizer que eu divido com o Mário esse projeto aqui. Por ordem de entrada, não deu para colocar. Isso daí é para se tornar mais transparente a administração pública. Isso facilita quando a pessoa vai para um imóvel que está sendo locado pela prefeitura, que ela tenha alguns dados e seja direto. Tudo bem que isso daí já consta do portal da transparência. Obrigado. Mas não custa nada, tá melhorando esse tipo de coisa. Praticamente é isso daí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, projeto de lei número 13 de 23. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mário Júnior. É só fazer o uso da palavra aí do nosso gole, Luiz Grigolon, é para trazer mais conhecimento aos munícipes, né? Que nem o senhor falou, transparência, né? E divulgação. Então, achei muito importante isso aí. Seria isso aí, presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 13 de 2023. Está aberta a votação do projeto de lei número 13 de 2023. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer o uso da explicação pessoal, agradeço a presença de todos e convido os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de maio de 2023, terça-feira, às 18h30. Antes de encerrar, gostaria de fazer o convite a todos que nos acompanham para prestigiar a FAIT, ou a Festa do Peão de Tietê. Começa nessa quinta-feira, tem show, na sexta show, sábado show. Quem puder prestigiar, tem tudo para ser uma grande festa e Tietê voltar a ter a sua festa de peão. Está encerrada a presente sessão.